Questão 51. Sobre os direitos sociais, são assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os seguintes direitos, exceto, observe que a banca pede para assinalar a alternativa que contém um direito social que não foi assegurado aos trabalhadores domésticos. Essa questão é questão de memorização, é questão decoreba. Eu sei que muitos chutaram nessa questão, inclusive candidatos bem preparados. Chutaram, é verdade, mas não foi por falta de aviso, porque eu me recordo que durante a preparação alertei para essa possibilidade. Até porque, pessoal, existe um histórico de cobrança. Se você pegar as questões de direitos sociais, você vai encontrar várias questões exigindo do candidato a memorização, a decoreba mesmo desses direitos sociais que não foram assegurados aos trabalhadores domésticos ou que foram assegurados aos trabalhadores domésticos. Veja um exemplo de comentário que recebi. Bom dia, professor. Acertei 12 de direito. Estou triste porque errei a questão dos empregados domésticos e o senhor falou aqui no seu canal. Eu achava que um assunto tão específico não cairia na prova. Vamos continuar na luta. O que é que eu vou fazer com vocês? Eu vou adiantar o gabarito dessa questão e vou deixar um convite para você assistir a um vídeo que eu irei postar no YouTube. Um vídeo somente com dicas para você memorizar de vez essa lista. Não será uma videoaula com conteúdo teórico, mas sim com conteúdo prático, para você memorizar, para você jamais se esquecer dessa lista. Tudo bem? Então o gabarito dessa questão é a alternativa D e fica aqui o meu convite para você assistir a um vídeo que irei postar aqui no YouTube, contendo dicas, somente dicas, para você nunca mais se esquecer dessa lista e nunca mais errar uma questão como essa. Questão de número 52. Sobre a associação profissional ou sindical prevista no capítulo dos direitos sociais da Constituição, assinale a alternativa incorreta. A banca pede uma alternativa que contenha uma afirmação falsa, uma afirmação errada. Vejamos a alternativa A. É prevista a exigência de registro em órgão competente. Lá no artigo 8º, inciso 1º, há a exigência de registro dos sindicatos. Veja, em respeito à autonomia sindical, o Estado não pode exigir a autorização para a fundação do sindicato. Para o sindicato existir, ele não precisa de autorização do Estado. Agora, o registro é obrigatório. Então, uma vez instituído o sindicato, esse sindicato deve se dirigir ao órgão competente e efetuar o registro. A alternativa A está correta, mas a banca quer a errada. Alternativa B. O poder público não poderá interferir nem intervir na organização sindical, conforme previsão lá no artigo 8º da Constituição. O Estado não pode agir de modo a interferir, a intervir na organização do sindicato. Alternativa B também está correta, em respeito ao princípio da autonomia sindical. Alternativa C. A base territorial de uma organização sindical não pode ser inferior à área de um município. Pessoal, a base territorial é o espaço, é a delimitação geográfica sobre a qual o sindicato atuará. Não pode haver em um mesmo município mais de um sindicato representando a mesma categoria. Portanto, a base territorial mínima de uma organização sindical corresponde à área de um município, não pode ser inferior ao município. A alternativa C está correta, a banca pede a errada. Alternativa D. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Quando se fala da atuação do sindicato, não se discute sobre a possibilidade do sindicato defender interesses coletivos, defender causas que atinjam mais de um trabalhador. O que se discute é se o sindicato pode defender o interesse individual. Ou será que o sindicato pode atuar em defesa de um único trabalhador? A resposta é positiva, está lá na Constituição. Ao sindicato cabe a defesa de direitos, de interesses coletivos e também individuais, seja na esfera judicial, seja na esfera administrativa. A alternativa D está perfeita, mas a banca pede a errada. Alternativa E. Exige-se autorização do Estado para a fundação de sindicato. Está aqui a alternativa errada, conforme já mencionei. Nem mesmo lei poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicatos.
Se essa lei for elaborada, essa lei deve ser declarada inconstitucional. A alternativa é o gabarito da questão de número 52. Questão de número 53. Ainda sobre a associação profissional ou sindical prevista no capítulo dos direitos sociais, assinale a alternativa incorreta. Mais uma vez, a banca pede a alternativa que contém uma afirmação falsa. Alternativa A. A Constituição discorre sobre duas formas com naturezas distintas de contribuição dos trabalhadores, uma fixada pela Assembleia Geral e outra prevista em lei. Isso é verdade. Nós temos duas contribuições previstas no capítulo dos direitos sociais. Vamos aproveitar essa alternativa para fazer uma revisão. Nós temos a contribuição confederativa e nós temos a contribuição sindical. A contribuição confederativa, ela é exigida apenas do trabalhador que é filiado a um sindicato. Além disso, essa contribuição confederativa, ela é estabelecida por meio de uma Assembleia Geral. A confederação se reúne por meio de uma Assembleia Geral e estabelece o valor da contribuição confederativa. Por outro lado, a contribuição sindical, ela era exigida de qualquer trabalhador. Ou seja, não interessa se o trabalhador é filiado ou não a sindicato, ele deveria pagar. Mas, por meio de uma reforma, essa contribuição sindical deixou de ser obrigatória e passou a ser facultativa. Além disso, a contribuição sindical, ela é estabelecida por meio de lei e não de Assembleia Geral. Leia comigo novamente a alternativa A. A Constituição discorre sobre duas formas com naturezas distintas de contribuição dos trabalhadores, uma fixada pela Assembleia Geral, que é a contribuição confederativa, e a outra prevista em lei, que é a contribuição sindical. A alternativa A está correta, porém a banca pede a alternativa errada, vejamos a B. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho, não tenha dúvida disso. É o sindicato quem tem condições de negociar com as empresas em pé de igualdade. Por isso, a participação dos sindicatos nessas negociações é obrigatória. A alternativa B está correta, mas a banca quer a errada. Alternativa C. É obrigatória a filiação em sindicato? Negativo. Está aqui o nosso gabarito, já que a banca quer a errada. Ninguém é obrigado a se filiar ou manter-se filiado em sindicato. Vejamos a alternativa D. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. Considere que um trabalhador filiado se aposenta. E aí, ele vai ser impedido de participar da direção das questões administrativas, das questões internas ao sindicato? Não, pelo contrário, esse aposentado é um trabalhador que tem experiência e pode contribuir. Então não há impedimento para que um trabalhador filiado aposentado, por exemplo, se candidate a cargo diretivo lá no sindicato. A D está correta. A alternativa é, dentre as garantias da estabilidade, o empregado sindicalizado que registrar sua candidatura a cargo de direção ou representação sindical não poderá ser dispensado, salvo se cometer falta grave. A alternativa E também está correta, ela traz aí a questão da estabilidade sindical. O trabalhador filiado que se candidatar a cargo eletivo para a direção do sindicato, por exemplo, a partir do registro até um ano após o término do seu mandato, caso tenha sido eleito, não poderá ser dispensado, salvo se cometer falta grave. Então nós temos aqui um intervalo que vai do registro da candidatura até um ano após o término do mandato. Nesse período, ele não poderá ser dispensado. Tem exceção? Tem. Se ele cometer uma falta grave no trabalho, então ele poderá ser dispensado. Tudo bem? Questão 53, gabarito alternativa C de casa.
Assim, a gente já pode avançar para as questões relacionadas aos direitos da nacionalidade.